Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Eu estou gravando esse áudio e compartilhando com você, porque talvez alguém possa dizer: quem dera nos dias de hoje tivéssemos autoridades como Elias e Eliseu, homens de Deus. Então talvez alguém possa dizer isso. Estou gravando esse estudo, começando esse áudio, começando por Tiago 5, 17 e 18, cujo entendimento desses versículos, desse texto, já nos mostra, já vem nos dizer, Tiago já está nos dizendo que Elias não era um homem especial em coisa alguma, não era um homem sobrenatural. Ele não era feito de outro material, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e quando ele orava, Deus respondia a oração dele. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que assim como Elias orava e Deus respondia às orações de Elias, também Deus vai ouvir a nossa oração e atender a nossa oração. É isso que Tiago está dizendo. Ele está querendo despertar a nossa fé. Despertar a nossa fé. Só que a falta de fé produz frases de fariseu. A falta de fé, ela faz com que haja comodismo, conformismo. A falta de fé, ela impede o milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes o problema não está no profeta ou na palavra profética liberada. O problema muitas vezes está em autoridades que não têm mais fé. Autoridades que perderam a fé ou que nunca tiveram fé. Porque nos dias de hoje, sim, existem homens capazes, homens com fé, homens que liberam a palavra e a circunstância e a situação muda. Porque o justo, vamos ler esse versículo. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, irmãos, sem fé, realmente é impossível experimentar qualquer coisa. A pessoa que duvida, a pessoa que não crê, ela pode receber a palavra de quem quer que seja, que ela não vai experimentar o milagre, porque Jezabel, Acabe, esse povo não pode se alegrar com a palavra profética vinda de Deus. Não pode se alegrar com a palavra profética vinda do homem de Deus. Porque a palavra profética vinda do homem de Deus, que é da parte de Deus, não favorece Jezabel, não favorece Acabe, não favorece aquelas pessoas que não têm fé, não favorece pessoas que não andam em conformidade com a palavra. E além disso, a pessoa, para ter fé,
ela precisa ter entendimento da palavra. Não existe fé sem o entendimento da palavra. Porque é o entendimento da palavra que desperta a fé. E mais, é o entendimento da palavra que faz com que a pessoa tenha a atitude de fé, que faz com que a pessoa saiba usar a fé que tem e use a fé que tem. A pessoa precisa ter os olhos da fé abertos, porque se a pessoa não tem os olhos da fé abertos, independente do que a pessoa está ouvindo, da palavra profética que a pessoa recebe, ela vai continuar sem ver e não vai receber a palavra profética liberada em favor dela mesma, e vai criticar o profeta, e vai perseguir o profeta, vai caluniar o profeta, vai pecar contra o profeta. Atos 26:18, olha isso. Atos 26:18. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. E nós já lemos isso, já lemos a respeito da fé no outro estudo, lá em Hebreus 11:1, onde diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas os olhos da fé precisam ser abertos para que a pessoa enxergue pela fé, para que a pessoa tenha certeza daquilo que ela não está vendo. Isso é fé. Agora, independente de quem profetize, se a pessoa não tem fé, ela não vai ver. Porque pela fé se enxerga o que não está acontecendo ainda. Irmãos, é incrível. É incrível o tanto de incredulidade que existe na igreja hoje. É incrível o nível de incredulidade que existe dentro das igrejas hoje. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Segundo Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Salmo 105:15.
Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Irmãos, quem quer que seja que maltrate profeta, que toca em ungido, que não tem fé, que duvida da palavra profética, que não crê, como essa pessoa vai experimentar o milagre? Essa pessoa que não crê, que maltrata profeta, que toca em ungido, jamais vai experimentar milagre. Essa pessoa que toca em ungido, maltrata profeta, não crê na palavra profética, libera frases como essa que eu citei aqui no início desse áudio. Como essa pessoa vai experimentar uma prosperidade, uma mudança de circunstância, uma mudança de situação vinda da parte de Deus, irmãos? Duvidando dos profetas que o Senhor ainda hoje coloca sobre a terra. O ministério profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento não é o mesmo, porque o agir do Espírito Santo mudou. O Espírito Santo agia de uma forma no Antigo Testamento e age hoje de outra forma no Novo Testamento, no tempo da dispensação da graça. E no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de uma forma, e hoje na dispensação da graça, na igreja, o Espírito Santo age de outra forma. Por isso o ministério profético é diferente. Mas será que não tem autoridade? Será que o ministério profético dos nossos dias não tem autoridade? Vamos ver algo a respeito disso, para abrir um pouco mais a tua mente, para te gerar fé, para gerar fé no teu coração, para que quando você ver alguém, um profeta do Senhor, tendo coragem de liberar uma palavra de transformação sobre a vida de alguém, sobre uma igreja, sobre um departamento, sobre o que quer que seja, ele tendo coragem de, através da fé, pelos olhos da fé, ele enxergando uma mudança e liberando uma palavra porque enxergou pelos olhos da fé uma mudança, uma transformação necessária numa casa, numa igreja, numa pessoa, ou onde quer que seja. Quando alguém liberar para você em tua direção uma palavra profética para a tua vida, em vez de duvidar, oferte na vida desse profeta, oferte na vida dele, entregue para ele uma oferta de gratidão, creia na palavra que ele está liberando, e como gratidão pela coragem dele em liberar uma palavra profética em seu favor, você oferte na vida dele em vez de duvidar. Porque se você duvidar, você não vai experimentar nada. João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deixa eu te explicar isso, querido. No Antigo Testamento,
O Espírito era dado por medida, por porção. Uma porção. No outro dia, no outro estudo, eu vou falar especificamente disso para te explicar e para te mostrar na palavra. Mas uma porção do Espírito dava para 70 milagres. Mas o Espírito era dado por porção. Por isso que Eliseu orou: me dá a porção dobrada do teu Espírito. Hoje não se pode orar assim mais, porque nós acabamos de ler aqui no livro de João que hoje, no tempo da graça, o Espírito não é dado mais por porção ou por medida. Hoje o Espírito é dado para o homem como plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é dada para o homem de Deus. Deus enche o homem com o teu Espírito, não com uma porção ou uma medida, não por medida ou por porção, mas em sua plenitude. Aleluia. Como então, irmãos, nós podemos dizer que o ministério profético dos nossos dias não tem força? Como podemos dizer que o ministério profético dos nossos dias não tem autoridade? Elias tinha uma porção, uma medida. Eliseu recebeu porção dobrada, portanto tinha Eliseu duas medidas, duas porções do Espírito. Ah, meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. Pare de falar besteira. As pessoas acham bonito falar isso. Ah, se tivéssemos um Elias e um Eliseu, irmãos. Eu sou até suspeito para falar desses homens, porque eu os admiro muito. Eu os admiro muito. Elias, Eliseu, João Batista. Porém, irmãos, presta atenção. Para a igreja dos nossos dias, nos nossos dias na igreja, para os homens, para os profetas da igreja, para os profetas do tempo da graça, o Espírito é dado na sua plenitude, por inteiro, não por porções. Lembre-se que Jesus disse: obras iguais às minhas farão, e ainda mais do que as minhas farão. E quem é que pode dizer que Elias ou Eliseu fez, que Elias ou Eliseu fez o que Jesus fez? E Jesus está dizendo que faremos obras maiores do que ele, Jesus. Então, automaticamente, são obras maiores do que as obras de Elias e Eliseu. Porque Elias tinha uma porção só, que dava para 70. Eliseu tinha duas porções, dava para 140. Agora nós, profetas
Nós, profetas do tempo da graça, profetas da igreja no tempo da dispensação da graça, temos a plenitude do Espírito. Nós podemos operar o impossível através do Espírito Santo. Não tem limite. Como é que podemos dizer coisas como essa, então, irmãos, dizendo que quem dera se tivéssemos Elias e Eliseu aqui, se temos o Espírito Santo em nós, na sua plenitude? Pelo amor de Deus, a falta de entendimento da palavra, a falta de entendimento da palavra gera a incredulidade. A Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de entendimento da palavra. Não caia nessa, meus irmãos, minhas irmãs. Não caia nessa. E também não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que somos maiores do que esses homens. Até porque não se deve ficar fazendo tal comparação para saber quem é maior, quem é menor. Jesus já disse: quem quer ser o maior, seja o menor. Então não se deve ficar fazendo essa comparação. O que eu estou dizendo é que eles tinham uma porção do Espírito, eles tinham o Espírito por porção, e nós temos o Espírito em plenitude em nós. E presta atenção, no Antigo Testamento o Espírito não estava no homem, estava sobre o homem. E hoje o Espírito está no homem. Como podemos dizer então que o ministério profético de hoje não tem autoridade? É claro que tem. O problema é a falta de fé, gerada pela falta de entendimento da palavra. Por conta dessas pregações que não são pregações do Evangelho, por conta desses estudos mequetrefe que temos hoje em dia nas igrejas, as pessoas continuam sem entender a palavra e continuam sem fé. E aí, quando alguém tem coragem de liberar uma palavra de transformação, uma palavra de mudança através dos olhos da fé, porque tem fé, então o incrédulo persegue o crédulo. Aquele que não tem fé persegue o que tem. Duvida e não experimenta o milagre. Irmãos, ou nós vamos ser crentes que voam como águias e que têm visão de águia, ou nós vamos ser crentes galinha. E hoje está cheio de crente galinha dentro da igreja, crente com as asas cortadas, que ficam bicando o chão. Pelo amor de Deus, não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser como galinha, mas Ele te chamou para ser como águia. Voe. Voe. Voe alto através da fé.
Voe alto através da fé, use a tua fé, desperte a tua fé, desenvolva a tua fé e voe alto através da fé, como águia que enxerga do alto, que voa alto, não como uma galinha com asas cortadas, bicando o chão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente na palavra de Deus. Renove o teu entendimento. Não vá atrás dessa modinha de incredulidade que tem aí hoje. Entenda a palavra, busque entendimento da palavra no Espírito Santo. Desenvolva a tua fé, renove a tua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não fique andando atrás de fariseu, não fique dando ouvidos a fariseu, porque se você ficar andando atrás de fariseu e ficar dando ouvidos a fariseu, você não vai experimentar milagre nenhum. Nenhum. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Sticking out your fists, fighting.